Boa noite, galera. Estou aqui de novo, professor George. Voltamos aqui, vamos continuar. Acabamos um pouco a última questão, um pouco corrida, apertou aí o bloco. Fazer um pouco de conta dá um trabalhinho, né? Vou fazer uma questão aí bem na ideia da anterior. Aqui nós já estamos trabalhando esse próximo tópico, que vai ser porcentagem. Mas assim, porcentagem, você tem as questões propriamente ditas de porcentagem, que é aquela que é o foco de porcentagem, tem aquelas que elas vão misturadas em outras coisas. Então, eu fiz várias outras questões em que, digamos que a atuação da porcentagem estava ali secundária, estava coadjuvante. E agora o foco mesmo é você trabalhar a porcentagem. Correto? Então, vamos ler aqui a questão, vamos abordar. Então, lembrando que o quê? Aqui que a gente precisa saber de porcentagem. Bom, calcular a porcentagem de alguma coisa, que nós já fizemos isso. Aumento percentual, desconto percentual, e quando eu vou comparar duas coisas, né? Saber uma em relação à outra é quantos por cento, não é isso? Bom, vou colocar a questão aqui na tela, ler, identificar que parte nós vamos trabalhar. Vamos lá. A questão diz o seguinte: uma mercadoria sofreu 2 descontos sucessivos de 14%. Para que ela volte ao preço inicial, deverá sofrer um acréscimo de... Bom, volta aqui para o quadro. Bom, esse negócio dá trabalho, né? A gente pensa assim, não, levou 2 descontos, então posso, 2 descontos de 14, posso aumentar 28 e dá certo. Gente, isso não dá certo porque quando você muda, o 100% já mudou. Eu vou fazer uma análise aqui, olha só. Imagine o seguinte, você vai comprar um carro, você viu um carro na promoção e o cara chegou lá, vamos lá, o preço do carro era P. Tá aqui, o preço do carro. Quando você chegou lá, o carro tinha aumentado 10%, certo? Daquele valor que você tinha visto. Então, sofreu um aumento aqui de 10%. Quanto que ficou o valor do carro? Bom, o carro que era um valor P, a gente viu que aumenta de 1%, a gente tem que fazer o quê? Bom, multiplica pelo fator 1 mais I, né? Tá aqui, vou colocar aqui 1 mais I, onde I é a taxa decimal. Então, 1 mais 10% é 10 sobre 100. 10 sobre 100, que isso vai dar o quê? 1,1. Então, o meu preço aqui vai ser o quê? 1,1 P. Tá aqui. Então, para eu voltar... Aí você foi na loja, o cara falou assim... Não, aumentou 10%, mas eu te dou um desconto de 10% em cima. Então, isso é vantajoso ou não? Veja o seguinte. 10% em cima desse valor é uma coisa. Esse valor aqui, ele já é maior. Então, o 100% aqui é maior. Então, para você seria vantajoso, você ganharia um desconto maior. Correto? Então, se eu der desconto aqui, então, para cá, aumento de 10%. Para cá, menos 10%, volta ao valor P? Não volta. Você vai ver que se eu der desconto de 10% aqui, o meu valor vai ficar o quê? Se eu vou dar desconto de 10%, eu vou pagar apenas 90% do valor. Então, é 90% de 1,1 P. Isso aqui não vai dar 1. Esse produto aqui tinha que dar 1 para voltar a ser P. Então, essa é a ideia. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Eles querem pegar você na ingenuidade. Não. Então, você tem que fazer o seguinte, você tem que pensar nessa ideia aqui. Desconto, você vai multiplicar por 1 menos I. Aumento, 1 mais I. Então, nós vamos atrás desse 1 mais I. Vamos lá. Vamos fazer uma análise aqui da questão. O que aconteceu? Essa questão de desconto, dá para a gente relembrar? Acho que dá tempo aqui, né? Vamos só relembrar o seguinte. Se eu tenho aqui um preço P, o cara me deu... menos 20% de desconto, quanto que eu vou pagar? 80%, a gente sabe que 80% de alguma coisa é 80 sobre 100, vou colocar assim, 80 sobre 100 do valor P. Esse valor aqui sai para lá, porque não me interessa o que eu vou pagar, né? E eu vou pagar quanto? 0,8 P. Tá aqui. Esse é o valor que eu vou pagar. Então, vamos trabalhar aqui na ideia. Ele me diz o seguinte. Eu tenho um valor inicial P. Esse valor, ele sofreu uma alteração. Ele perdeu 14%. Então, 14% aqui, ó,
foi para fora, menos 14%. Quanto que eu fiquei do valor? Bom, 100% menos 14% dá quanto? 86, né? Então, eu fiquei com 86% do valor. Então, qual é o novo preço? 0,86p. Bom, o que aconteceu de novo? De novo, eu tive uma redução no valor aqui, agora a partir desse preço, de quanto? De 14%. Então, 14% em cima desse valor caiu fora. Menos 14%. Bom, se eu perdi 14%, eu fiquei com quanto do valor? 86 de novo. Só que 86 desse valor aqui, né? Então, é 0,86 de quanto? Do valor inicial, que é... Do inicial não, do valor anterior, que é 0,86p. Tá aqui. Esse é meu valor final. Então, vamos grifar aqui. Então, depois de 2 descontos consecutivos, eu tenho esse valor final aqui. O que que ele quer? Ele quer que você aumente esse valor. Então, vamos fazer outro diagrama aqui. Sabe esse valor de 0,86 vezes 0,86p? Aumenta ele uma porcentagem, ele tem que virar quanto? O valor inicial, não é isso? Então, ele tem que sofrer um aumento e virar P, que era o meu valor inicial. Então, quanto que tem que ser esse aumento? Então, mais I%. E eu quero saber quem é esse I%. Veja o seguinte, a gente sabe que aumento percentual é multiplicar por 1 mais I, que foi o que nós vimos, né? Acabamos de reprisar aqui. Então, sabe esse valor inteiro aqui? Esse valor aqui, ó, 0,86 vezes 0,86 vezes P tem que ser multiplicado por um valor, um fator aqui, ó, 1 mais I, onde I é minha taxa de aumento, que é o que eu quero saber. Ele tem que virar quanto? P. Não é isso? Bom, vamos dar uma... Agora chegou a conta. 2 casas decimais, parece que dá muito trabalho. Vejamos o seguinte, esse P está multiplicando, ele pode passar dividindo. Posso cortar? Bom, eu cortar aqui vai ficar 1, cuidado para não pôr 0. Divisão, P por P dá 1. Beleza, então nós vamos ter o seguinte, 0,86 vezes 0,86 vezes 1 mais I tem que dar 1. Então, atrás do I, né? Beleza, a gente precisa fazer esse produto aqui. Vamos lá, vamos pagar aqui, vamos fazer esse produtinho rapidinho. Vamos testar essas contas aí. Multiplicação, a gente só faz multiplicação normal, direto. E no final, quantas casas decimais eu tenho, né? Então, eu tenho o seguinte, 0,86 vezes 0,86. Bom, 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 8, 48, com 3, 51, vai 5. 6 vezes nada, nada, abaixo 5. Beleza. Agora vamos para o segundo mesmo, multiplicando aqui. A gente faz o quê? Apago o que eu coloquei aqui. No Enem, eu sei que você vai estar de caneta, então coloca os números pequenininhos, traça um traço e você coloca na próxima casa os números em cima. Então vamos lá. 6 vezes 8, 48, vai 4. 8 vezes 8, 64. Com 4, 68, vai 6. 8 vezes nada, nada e 6, 6. Bom, deixa eu arrumar esse 6 aqui. Sobrou o 0 aqui, né? 0 vezes 6, 0. 0 vezes 8, 0. 0 vezes 0, 0. Então, nós temos o quê? 6, 9. Isso aqui dá 11, né? 11, vai 1, 7. Tá tudo certo? Deixa eu conferir aqui. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 8, 48, com 3, 51. Vai 5, 6 vezes nada, nada, abaixo 5.
6 vezes 8, 48, vai 4, 8 vezes 8, 64, 68. Tá aqui, tá errado. 68, vai 6, abaixo. Tá aqui. Peraí, deixa eu refazer aqui. 6, 9, isso aqui dá 13, mais um 7. Pronto, é isso. 7396. Tá aqui nossa conta. Então, esse valor aqui, vamos contar as casas decimais, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, né? 2 em cima, 2 embaixo. Então, 1, 2, 3, 4, a nossa vírgula está aqui. Então, vai ficar o seguinte. 0,7396 vezes 1 mais i é igual a 1. Agora, a gente tem que passar isso aqui dividindo, né? Aí, na divisão que a gente tem problema, né? 1 dividido, você fala, multiplicação é fácil, quero ver dividir. Então, vamos lá. Então, bom, dá para me dividir isso aqui? Eu tenho que tirar as casas decimais, né? Eu tenho que multiplicar por quanto? Posso multiplicar por 10.000 em cima, 10.000 embaixo, porque 10.000 vão dar 4 casas decimais e esse cara aqui tem 4 casas decimais, né? Então, depois disso aqui, deixa eu dar um puxão aqui para a gente aproveitar esse espaço. Nós vamos ter o seguinte, que o nosso 1... Eu nem preciso mais por parênteses, né? 1 mais i é igual a 10.000 dividido por 7.396. Tirei as casas decimais. Vamos atrás dessa o quê? Dessa divisão. Vamos otimizar nosso espaço aqui do quadro. Então, nós vamos ter o seguinte. 10.000 dividido por 7.396. Bom, dá pra gente pegar quantas casas aqui? Pegar 1.000, né? Opa, aqui tá faltando 0, eu acho. Não, é isso mesmo. Vou ter que pegar as 3 de uma vez, né? Então, ficou o seguinte. 10.000, aqui é 7.000, vou ter que colocar quanto? 1, né? Então, 1 vezes 7.396 para 10.000 vai ficar... Então, vai ficar 7.396. Coloca aqui menos, né? Bom, tá aqui. Aqui é 0, pega um emprestado, vai ficar 10, menos 6, 4. Como aqui é 0, emprestou lá, não tem mais um, ficou o quê? 9, dá 0 aqui, né? 9 com menos 9. Aqui também fica 9, 9 com 3, com menos 3, dá 6. Dá 6. Aqui 9 com 2, com menos 7. Com menos 7 dá 2. Então, deu 2.604. Bom, 2.604... Para 7 não dá, então eu tenho que acrescentar um 0 aqui, né? Se eu vou acrescentar um 0 aqui, eu tenho que colocar o quê? Vírgula aqui, né? Bom, vamos lá. 2.600 e alguma coisa, tem 7. Se fosse 7.000, vamos arredondar. 7.000 vezes 3 dá 21.000. 7.000 vezes 4 dá 28. Então tem que ser 3, né? Bom, vai ficar assim. Esse aqui vezes 3 menos isso aqui, né? Então vamos ver quanto que dá isso aqui vezes 3? Vai ficar assim. 7.396 vezes 3. Vai ficar 3 vezes 6, 18, vai 1, 3 vezes 9, 27, 1, 28, vai 2, 3 vezes 3, 9, 2, 11, vai 1, 3 vezes 7, 21, 2, 22. Então, nós vamos ter aqui 22.188. Subtraindo, né? Então, isso aqui dá 0. Pega um emprestado aqui, né? Vai ficar 14 menos 8 dá 6. Aqui, pegou o emprestado, ficou 9, menos 1 dá 8. Aqui ficou 25. Emprestou 1 lá, né? Ficou 6, ficou 5, menos 2 dá 3. E aqui dá 0. Então, deu 3.860 de resto, né? Então, agora que eu já coloquei a vírgula aqui, eu sempre tenho o direito de pôr um 0 aqui. Então, põe o 0 aqui. Tá aqui. Aqui eu tenho 38.600. Vamos arredondar de novo, só para a gente estimar o valor daqui. 7.000. Bom, 7.000 vezes 5 dá 35.000, né? Tá próximo? 7.000 vezes 6 dá 42.000, então tem que ser 5. 5, aliás, 5 pode ultrapassar, mas acredito que não. Aí você vai fazer o quê? Vai testar igual nós fizemos no outro. Então, 7.396 vezes 5. 6 vezes 5, 30, vai 3. 5 vezes 9, 45. Com 3, 48. Vai 4.
15, 19, vai 36. Bom, deu 36.980, não passa, então aqui dá 5. Gente, nem preciso saber quanto que eu vou pôr aqui. Eu já tenho 2 casas decimais, já é suficiente para a gente resolver. É uma aproximação aí. Então, eu já sei que o quê? Que 1 mais i, e essa divisão aqui dá 1,35, né? Posso jogar o 1 para lá subtraindo? Vai ficar aqui i é igual a 0,35. Passando para a porcentagem, isso dá o quê? 35%. Dá para fazer, dá um pouquinho de trabalho, mas dá. Você precisa treinar, precisa passar por isso, senão não sobrevive a prova do Enem. Tem que ter as manhas, tem que lembrar isso. Lembrar que depois que você pôs a vírgula aqui, você sempre tem direito de pôr um 0 aqui antes, senão o nego já coloca até 2 vírgulas, fica um pouco perdido, então cuidado com isso. Correto, gente? Bom, vou apagar aqui para a gente ir para a próxima questão. Questãozinha um pouco trabalhosa, mas a ideia era essa mesma, a gente trabalhar um pouco, mexer com os cálculos mesmo, que tem que fazer isso na prova. Bom, próxima questão no quadro, na tela. Vou ler a questão. O salário de Antônio é 90% do Pedro. A diferença entre os dois salários é 500. O salário de Antônio é... Bom, volta aqui para o quadro. Ele me dá 2 relações, está falando de salário, né? Deixa eu pegar meu giz aqui. Está falando de salário. É uma questão já um pouco mais simples, né? Na primeira linha, resolvendo direto, a gente já pode pensar o seguinte. Ele já me diz assim, o salário de Antônio é 90%, se ele está falando de 90%, então é 0,9 vezes o salário de Pedro, né? Que eu vou chamar assim SP. Está aqui o salário de Antônio. E ele me diz o seguinte, a diferença entre os dois salários é 500. Gente, se a diferença entre os dois salários é 500, quem tem um salário maior, que eu vou subtrair o salário menor, né? Senão vai ficar um valor negativo. Então, quem é aqui que tem um salário maior? O Pedro ou o Antônio? Antônio, o salário dele é 90% do Pedro, já diz no primeiro texto, então é menor do que o salário do Pedro. Então, nessa diferença aí, ele está falando do quê? Que o salário do Pedro menos o salário do Antônio é o que tem que dar o quê? Os 500 reais. Aí ele pergunta o salário de quem mesmo? Salário de Antônio. Bom, eu tenho uma situação aqui, uma equação, tem essas 2 variáveis e tem outra equação com 2 variáveis. Então isso a gente, depois de mexer um pouco com porcentagem, a gente chegou no quê? No sistema. Bom, posso substituir isso aqui, ó. Isso tudo aqui é o SA, né? Posso jogar no lugar do SA aqui, vai ficar assim, SP menos 0,9 SP, isso tem que dar 500 reais. Bom, o que está escrito aqui, gente? 1 SP menos 0,9 SP tem que dar 500 reais. Então, 1 menos 0,9 tem que dar 0,1, né? Então, 0,1 SP tem que dar 500 reais. Passo dividindo aqui, SP é igual a 500 sobre 0,1. Como a gente sabe, nós não fazemos contas com casas decimais. Então, eu vou multiplicar aqui para tirar as casas decimais. Por 10 já é suficiente, né? Multiplicar por 10 em cima e embaixo, nós vamos encontrar o quê? Que SP é igual a 5.000 sobre 1. Que isso aqui está dizendo o quê? Que o salário do Pedro é 5.000. Está aqui. Bom, mas ele não quer o salário do Pedro. Ele quer o salário de Antônio. Bom, posso substituir aqui, né? Se eu sei que o salário de Antônio é igual a 0,9 vezes o salário de Pedro, que é 5.000, bom, lembrando que a gente tem que saber o quê? Analisar a situação, se é melhor usar fração ou decimal. Esse 0,9 aqui é 9 sobre 10, né?
vezes 5.000. Posso simplificar um zero daqui com um zero daqui? Posso, né? Então vai ficar assim. 9 vezes 5.000 é 5 vezes... 5.000 não, 500 agora, né? 5 vezes 100. Então vamos lá. 9 vezes 5, 45. Vezes 100 vai acrescentar 2 zeros, né? Então o salário de Antônio tem o quê? 4.500. Vale 4.500. Tá aqui. Correto, gente? Então essa questão já é bem mais simples, bem mais tranquila a abordagem, mas também envolvendo aí porcentagem. Bom, na outra nós vimos uma questão mais trabalhosa, mas porque vai acontecer isso na prova. Uma questão vai ser muito simples, mais analógica, você vai fazer uma analogia mais qualitativa, e outra vai ser o quê? Mais trabalhosa. Às vezes a leitura é simples, o raciocínio é simples, mas você tem que fazer o quê? Trabalhar. Então você tem que estar afiado nessa divisão com casa decimal, como sair e por aí vai. Bom, gente, hoje a gente fica por aqui. Até semana que vem. Uma boa noite para vocês, bom descanso. Segue aí o blog, vocês vão ter um videozinho do Gabriel. Também matemática, vai ficar bem afiado, até porque é a matéria que tem mais questões no Enem. Ninguém chega perto das questões de matemática. Mas é isso, galera. Até mais, boa noite.